Caríssimos, boa noite. Missa de posse do Padre Álvaro Braz Alves Fernandes. Salvai-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, e do meio das nações nos congregai para o vosso nome agradecer e para termos nossa glória em vos louvar. Padre Álvaro, quando aceitaste o consentimento ao chamado para esta paróquia, desta forma nós te acolhemos e te recebemos com amor, pois sabemos que vais conquistar e ser conquistado por este povo, uma vez que és responsável por aquilo que cativas. Com todas as expectativas em torno de sua chegada, entusiasmo, angústias e preocupações, temos uma certeza: em tudo o que acontece com a Igreja, as suas várias instâncias, a mão de Deus prevalece como o fio condutor. Nesta perspectiva de fé, queremos oferecer nosso apoio e ajuda. Irmãos e irmãs, Jesus é a vida, é a liberdade. Quem nele crê é envolvido por graça e salvação. Celebremos com fé e esperança de que o Senhor nos defende e nos defenderá de toda doença e maldade. Com alegria e de pé, vamos receber a procissão. Nossa gente recebe
Pai, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Pode sentar um pouquinho. Nós agora, atenção, só um momentinho. Nós vamos agora entregar a chave da igreja ao novo pároco, Padre Álvaro Filho Caríssimo. Recebe a chave desta igreja, da qual tu serás guardião. Nós vamos ouvir a leitura do documento que dá a posse canônica ao Padre Álvaro, a sua provisão. Dom José Benivaldo Garcia, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, bispo de Estância. Aos que esta provisão virem, saudação, paz e bênção do Senhor. Provisão de pároco. Fazemos saber que, atendendo às qualidades e demais condições que concorrem na pessoa do reverendíssimo Senhor, Padre Álvaro Braz Alves Fernandes, havemos por bem nomear, como de fato, pela presente provisão nomeamos, para exercer o ofício de pároco da paróquia São José, no município de Pedrinhas, Sergipe, com os deveres e direitos constantes no Código de Direito Canônico e nas normas da Diocese. Particularmente lhe compete anunciar a palavra de Deus e organizar a catequese, formar a comunidade de fé, culto e caridade, animar a vida sacramental, orientar a liturgia segundo as normas da Igreja, promover a formação e a ação dos leigos, promover a pastoral vocacional, tratar com carinho os pobres, doentes, os aflitos e os abandonados, aplicar a missa pelo povo que lhe é confiado nos domingos e dias de preceito, supervisionar a administração da Igreja Matriz e das capelas da paróquia, programar as atividades pastorais, cuidar do arquivo paroquial, manter atualizados os livros paroquiais e conceder as dispensas ou comutações previstas no Código de Direito Canônico. O presente documento não outorga poderes para a alienação, cessão de uso gratuito, oneroso e hipoteca de bens imóveis integrantes ao patrimônio da referida paróquia. Esta provisão, que vale enquanto não mandarmos o contrário, deverá ser lida na tomada de posse do pároco e transcrita no livro de tombo e arquivada na paróquia. Dada e passada na Cúria Diocesana de Estância aos 29 de janeiro de 2024. Dom José Benivaldo Garcia, bispo de Estância, Padre Jorge Francisco Tavares de Souza, chanceler da Cúria. Aqui está o nosso padre, Padre Álvaro Braz. Salve de palmas fortes. Eu, Padre Álvaro Braz, ao assumir o ofício de pároco desta paróquia, prometo conservar-me sempre em comunhão com a Igreja Católica, tanto por palavra, como pela minha maneira de proceder. Desempenharei com grande diligência a fidelidade, os deveres que estou obrigado para com a Igreja, tanto universal como particular, no qual fui chamado a exercer o meu serviço segundo as normas do direito. No exercício do meu cargo,
que me foi confiado, em nome da Igreja, conservarei intacto, transmitirei e explicarei fielmente o depósito da fé, evitando todas as doutrinas que me são contrárias. Acatarei a disciplina comum de toda a Igreja e favorecerei a observância de todas as leis eclesiásticas, especialmente as contidas no Código de Direito Canônico. Seguirei com obediência cristã, porque os sagrados pastores decidiram, como doutores e mestres autênticos da fé, o estabeleceram como chefe da Igreja e prestarei fiel ajuda aos bispos diocesanos para que a ação apostólica, ao exercer em nome e por mandato da Igreja, se realize em comunhão com a mesma Igreja. Assim, Deus me ajude com os santos evangelhos de Deus que tocam as minhas mãos. Fiquemos de pé. E neste momento sublime para esta comunidade que acolhe o seu novo pastor, vamos pedir perdão dos nossos pecados para bem celebrarmos esta santa liturgia. Piedade de nós.
nosso Deus, adorarmos de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão, ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula que ia montada passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso no carvalho. Joabe tomou então 3 dados e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou o homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem, só traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos o que se tinha revoltado contra ti. O rei perguntou a Etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o Etíope disse: tenho a sorte deste jovem, os inimigos do rei meu senhor, e todos que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrinhado de dor por causa de seu filho. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Inclinai
Padre Álvaro, recebe o Evangelho de Cristo, do qual foste constituído mensageiro. Transforma em fé viva o que leres, ensina aquilo que creres e procura realizar o que ensinares. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo uma barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, que em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e o tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas: quem tocou? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo a notícia, e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João.
Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina. E os 3 discípulos o acompanhavam. Depois entrou no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Queridos sacerdotes aqui presentes, quero inicialmente acolher o novo pároco, já empossado, Padre Álvaro Braz. Bem-vindo, a casa é sua, sobre o cajado de São José, a humildade de São José, a justiça de São José. Você é chamado a apresentar Jesus para esta comunidade, com auxílio também de Nossa Senhora das Graças, de 1000 nomes. Que acolho os sacerdotes que vieram: Padre Genivaldo, Porto do Mato, Padre Marcos, vigário na Boa Vista, Padre Pedro, vigário de Genipapo, Padre Wagner, vigário na Piedade, Padre Antônio, aniversariante de ontem, 15 anos, lá do Porto do Mato, Padre Ilmar, pároco da Catedral, Padre Sival, que está em vias de mudança, e ao Tanque Novo, Padre Rodrigo da Piedade, Padre Adiel, amanhã tomará posse em Arauá, Padre Moésio, indo para Guia, em Baúba, Padre Ronaldo Rodrigues, pároco no Agamenon Magalhães, em Aracaju, e o Padre Gilomar, por enquanto pároco da Santa Rita, indo para ser vigário em Riachão, Padre Alinaldo, aqui presente, nosso Adinaldo aqui presente, que é exatamente o nosso cerimoniário, juntamente com o seminarista Paulo, demais seminaristas, diácono permanente e Edivano. Nós temos o chanceler, que está lá na sacristia preparando a ata, Padre Jorge conduzindo. Quero saudar as autoridades constituídas na pessoa da senhora prefeita França, vereadores aqui presentes da Câmara Municipal, demais lideranças políticas desta cidade. Quero acolher a todos que vieram, gente de Aracaju, Riachão do Dantas, Genipapo, do 13, da colônia 13 em Lagarto, e o povo daqui de Pedrinhas. Quero acolhê-los a todos com a salva de palmas bem forte. Todas as comunidades que vieram, de longe e de perto, aqui acolho os familiares do Padre Álvaro Braz, Dona Rogácia, aqui presente, o segundo banco, sua irmã, suas sobrinhas, enfim, Deus abençoe a família do Padre Álvaro Braz aqui presente. Meus irmãos e minhas irmãs, nossa vida, nós temos momentos de sofrimentos e tristezas, de alegrias e vitórias. A nossa vida é uma gangorra, sobe e desce, mas graças a Deus, não obstante as dores e as vicissitudes que nos cercam, as alegrias e as vitórias são maiores que a derrota, com certeza.
para aquele que crê. Há males que vêm para o bem, diz o ditado popular. Por que eu estou entrando nisso? Exatamente por causa da primeira leitura. Nós acompanhamos o acidente ocorrido com Absalão, filho de Davi. Davi estava em guerra e seu filho estava guerreando. E ele perdeu o seu filho. Ele ficou vulnerável aos seus inimigos, como diz a própria palavra. Davi chora amargamente a perda deste querido. E nós sabemos que para os pais não há maior dor do que a dor da perda de um filho. No sentido natural, geralmente os pais pensam que vão partir primeiro, mas a vida escapa-nos das nossas mãos, porque as nossas vidas pertencem a Deus. Deus é o autor da vida, o Senhor da história, e é Ele também que é aquele que vai nos ajudar no nosso destino derradeiro. Então, ser o autor da vida é Ele que cuida de nós. E aí, o que fez Davi superar essa dor horrível que o deixou abatido? A fé, a esperança no Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Davi pagou caro o preço da guerra. A guerra não se justifica. Quando a gente busca a guerra, geralmente é busca de poder, busca de anexar territórios, terras, geografia para nosso poder, não é? A hegemonia do poder. Os nossos egos às vezes estão por cima, acima dos outros, e a gente busca alguma coisa, talvez sempre o interesse pessoal. A guerra, nenhuma guerra se justifica. Então ele pagou caro, um preço muito caro. Mas Santo Agostinho diz o seguinte: todos os acontecimentos da nossa vida nós temos que tirar uma lição. E é feliz aquele que em meio ao sofrimento, aquilo que passamos de negativo, tira uma lição para a vida. O sofrimento nos deixa em crise, mas depois nós tomamos decisões e com certeza amadurecemos. Não é que o sofrimento vem de Deus, e nem o sofrimento vem como castigo, mas, como diz Santo Agostinho, Deus se utiliza pelas segundas causas para tocar na gente. Quando nós estamos sofrendo, geralmente tem duas posturas, diz o Papa João Paulo II, um documento bem fininho, a gente sempre conversa um pouquinho com o seminarista nas nossas aulas. Salvific de Dolores, o valor redentor do sofrimento, ele diz o seguinte: no sofrimento a gente se agarra com Deus para superar com fé e esperança, ou a gente blasfema e briga com Deus. Mas Davi optou pela primeira cláusula. Ele preferiu se abraçar com Deus com fé, e ele tirou um grande ensinamento. A fé em tudo passou a existir em Davi, apesar também dos seus pecados que foram muitos, não é? E ao mesmo tempo a fé que nos tange para a frente, e a fé de fato remove montanhas. Certo dia eu estava no Círio, na cidade de São Cristóvão. Então eu fui dar uma palestra tal, e eu fiz uma pergunta. A gente faz uma pergunta, eu fiz uma pergunta sobre a palestra anterior, e era sobre a fé, coisa assim do tipo. E uma senhora muito simples falou: o que é fé para você? Ela falou uma coisa muito simples, e eu vi aí a teologia popular, a teologia das pessoas simples. A fé é tudo, quem não tem fé está perdido. Pronto, para mim disse tudo. Por isso que, diante da dor, da perda do seu filho, Davi, ele vai ressignificar a sua vida e vai voltar a ter mais fé confiante na palavra. Por isso que ele não desabou de vez. Apesar de ficar entristecido, a palavra diz: vulnerável aos seus inimigos, mas ele ficou de pé. No Evangelho, nós vamos ver duas mulheres hoje que serão libertadas, salvas pelo poder de Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele também tem o poder sobre o mal. Jairo era um chefe da sinagoga, e a sua filha estava morrendo. Ele foi lá pedir com fé. A fé remove montanhas. Tirar alguém da sinagoga que não era cristão para falar com Cristo, de fato, estava removendo uma montanha. Era Jairo. Mas ele tinha fé. Ele ouvia falar de Jesus e ele foi atrás.
Foi a intensidade da fé que moveu, que desinstalou, que tirou Jairo da sua zona de conforto. Minha filha está morrendo. Quando Jesus ia, ele encontrou com outra mulher que estava carente da salvação, da libertação trazida por Jesus. Uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos. Todas as mulheres sabem o incômodo. 12 anos, passou por todos os médicos, já não tinha mais nada para gastar, para pagar as consultas e os remédios. Então ela estava à mercê de Deus. Mas como a fé remove montanhas, a intensidade desta mulher abalou as suas estruturas e a moveu em direção a Jesus. E Jesus viu a intensidade dela. E ela diz: olha, se pelo menos eu sou mulher, não tenho dignidade, não posso nem entrar no meio dos homens que seguem Jesus, mas se eu tocar pelo menos na orla da sua túnica, eu vou ficar curada. E o toque dela foi diferente. Por isso que Jesus, em meio à multidão que o apertava, o pressionava, diz: quem me tocou? Os apóstolos: você está de brincadeira. Essa multidão que está ao teu redor, quem sabe lá quem te tocou? Não é assim que a gente diz? Deixa para lá, vamos à frente. Eles: não, foi um toque diferente. A intensidade da fé, a coragem daquela mulher que tocou na hora de Jesus e a hemorragia ficou curada. Então Jesus cura primeiro, liberta esta mulher de uma hemorragia de 12 anos. Depois ele segue e a menina está morta. Chegaram a falar o seguinte: olha, não incomode Jesus mais não, que a menina já morreu, tua filha está dormindo. E chegando lá, Jesus vai tomá-la pela mão. Talita cum, levanta-te, coloca-te de pé. E Jesus ressuscitou. Nós temos duas ressurreições temporais na Bíblia: a ressurreição de Lázaro, voltou a morrer, é claro, e a ressurreição da filha de Jairo. Depois ela voltou a viver. A mulher voltou a viver agora, depois, claro, ela morreu como Lázaro. Padre Álvaro, hoje a igreja descansa sobre a minha pessoa e a responsabilidade e a presença dos nossos padres e a igreja aqui presente, quer te lembrar que você está sendo enviado como Jesus fora, diante do discurso que ele abriu o livro em Nazaré, Isaías 61. O Senhor está te enviando hoje para aqui, para Pedrinhas. Tem o nome de Pedrinhas, mas tem pedras vivas aqui, escolhidas por Deus, que estarão ao teu dispor agora como pastor, para evangelizar os pobres, aqueles que precisam da graça, da libertação, do amor, da ternura de Deus. Você está chegando aqui para curar os enfermos, visitar os enfermos e nas casas das pessoas que precisam. O Senhor te traz aqui para libertar os cativos das prisões psicológicas, morais, todos aqueles, desde que as pessoas se aproximem de ti, não é? Como se aproximavam com Jesus. Nem sempre a gente acolhe como devia, porque nós temos nossa humanidade. Eu também sou assim. Mas deixe que as pessoas se aproximem. Você veio aqui para continuar gerando fé nesses corações abrasados pelo amor de Deus, nesses filhos de São José e de Nossa Senhora. Gerar esperança e fé. Então, Jesus quer te encorajar nesse dia, quer te colocar nos braços e te enviar. Que Ele faça de nós compreendedores dos seus mistérios. Por isso que Ele te enviou aqui, para que você possa compreender cada vida que se aproximar de você, cada pessoa. E você saiba que você está enviado aqui não para fazer um trabalho humano, mas, como diz Jesus, para ti basta a tua graça, basta a minha graça. E você deve dizer sempre para Jesus: tudo posso naquele que me fortalece. Então não tenha medo. O Senhor te escolheu, então Ele te dará a força necessária e a graça. Se abra a graça, e você vai ser muito feliz aqui, eu tenho certeza. Então, Deus que te trouxe, te ajude a ser ponte deste povo, sobretudo nos momentos de situações limites, de sofrimento, para que você apresente a vitória de Deus para eles. Nossa missão é uma missão que é exatamente para ajudar as pessoas fracas por causa das dores, ser presença de Cristo onde mais se necessita ter esperança.
Nós somos chamados e enviados para apontar Cristo, não a nossa pessoa. Nós somos frágeis de instrumentos, nós passamos, cada um tem o seu rosto, o seu perfil, mas Deus é o mesmo. Por isso que você veio para aqui, para apontar Jesus para o povo de Pedrinhas e para todos que te procuraram. Então, que possamos celebrar muitas alegrias, muitas vitórias nessa comunidade, resultantes das vitórias que Cristo nos trouxe através da cruz e da ressurreição. Então, que nunca falte da parte de vocês, ovelhas da grei do Senhor, do rebanho do Senhor, agora sob os cuidados do Padre Álvaro, o desejo de comunhão, o desejo de sinodalidade, o desejo também de reconciliação, quando as coisas não estiverem caminhando do jeito que a gente queria, mas que a gente procure viver a comunhão, a reconciliação, e que da parte do sacerdote também haja caridade pastoral, sempre caridade pastoral. E vocês também caminhem juntos em sinodalidade, reze pelo vosso pastor, ajude o vosso pastor a caminhar com vocês, apontando sempre para Cristo, que é o nosso pastor maior, o nosso bom pastor. Aqui, depois de acolher o Padre Álvaro, eu quero agradecer o trabalho do Padre Leandro e todos os outros que passaram antes dele. No sábado, nós daremos a posse ao Padre Leandro lá no Bonfim. Espero contar com a presença de vocês também por lá. Vai ser uma alegria. Então, Deus abençoe o trabalho empreendido do nosso querido Padre Leandro. Que ele leve o seu carisma por onde for, de maneira específica agora, lá na cidade da Estância, do bairro Bonfim. Deus abençoe a todos que contribuíram até agora e irão contribuir para o trabalho evangelizador desta comunidade. Que São José providencie os meios para que o pastor seja de fato um pastor próximo do seu povo, com cheiro de ovelhas com desejo de salvar e de libertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Álvaro, filho caríssimo, diante do povo de Deus que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometeste na ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo. Queres celebrar com devoção a fidelidade e fidelidade, os mistérios de Cristo, para o louvor de Deus e santificação do povo fiel, segundo a tradição da Igreja. Queres unir cada vez mais ao Cristo, o sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus para a salvação dos homens. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o mistério da palavra, proclamando e ensinando a fé católica? Quero com a graça de Deus. Padre Álvaro, prometes reverência e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Padre Álvaro, recebe, filho caríssimo, esta igreja. Lembra-te que ela pertence a Cristo Jesus, pois é Ele próprio, por meio dos seus ministros, quem ensina, governa e santifica os fiéis. Embora, Pai eterno, que te faça sempre mais digno de exercer tão santas funções. Padre, recebe a cátedra.
Agora vamos aqui a batismal. Padre Álvaro recebe a fonte batismal, na qual irá administrar o sacramento do batismo, e por ele muitos irão renascer e poderão, pela misericórdia de Deus, ingressar na igreja que é seu povo, de particular propriedade, e se unirão com Cristo, que é o primogênito entre muitos irmãos, e finalmente, por terem recebido o Espírito de adoção, poderão orar a Deus Pai com o novo título de filhos.